Tiago 1, versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te louvamos pela excelência da tua palavra, que é perfeita, que é completa, em nada tem falta, Deus. Isso alegra os nossos corações. Abençoa-nos nessa manhã, fala aos corações, desperta-nos, Senhor. Abre os olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei e que teu Espírito Santo aplique as verdades do teu evangelho aos nossos corações e nós saímos daqui edificados, exortados e consolados no poder do teu Santo Espírito. Abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vimos na semana passada que Tiago, que muitos creem que aqui era um irmão do Senhor Jesus Cristo, e que não se apresenta como irmão, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pois a nossa filiação a Deus em Cristo Jesus está acima de qualquer relacionamento que tenhamos nessa vida, escrevendo possivelmente a judeus que estavam dispersos, por isso diáspora, por isso 12 tribos que se encontram na diáspora, versículo 1, ele inicia a sua carta sem se preocupar muito em ser agradável aos seus leitores, em trazer, preparar de forma mais tranquila para que ouvissem, mas ele já começa a sua carta no versículo 2, dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E se Tiago estava de fato escrevendo aos judeus cristãos dos seus dias, certamente, eu creio que estava, aqueles irmãos passavam por muitas dificuldades. Esse final de semana houve um ataque violento a Israel, e esse ataque Israel está num ambiente de guerra. Muitos irmãos, às vezes eu conversava isso com o irmão Paulo antes do culto, às vezes entendem que isso já é um sinal claro do fim do mundo. Irmão, pode ser como pode não ser. Israel já tem passado por guerras há muito tempo. O que cabe a nós? Orarmos por Israel, orarmos para que haja paz em Israel e orarmos para que vidas se rendam a Jesus Cristo, o Messias, que muitos israelitas ainda não reconheceram. Muitos ainda esperam a vinda do Messias, que nós cremos que já veio. Mas precisamos orar. Israel sofre hoje, mas Israel hoje tem uma situação muito diferente do que tinha aqui nesse contexto do Império Romano, pois era uma nação que estava debaixo do jugo do Império Romano. Então os judeus já sofriam por estarem debaixo de um império que os oprimia. E os judeus cristãos sofriam mais ainda, que além de sofrerem as agrúrias do Império Romano, sofriam as dores por vezes do seu próprio povo que os rejeitava por terem aceitado Cristo como Messias. Então o público-alvo, possivelmente de Tiago aqui, sabia bem o que era aprovação. E Tiago começa essa carta falando: tende por motivo de grande alegria, como vimos semana passada, o fato de passarem por várias provações. Algo que é muito contracultural, irmãos. Muito diferente do que a gente costuma ouvir nas palestras de coach, nas palestras motivacionais, até mesmo em muitas pregações. Ter alegria em meio às provações. Ter como motivo de grande alegria estarmos passando por tribulações e dificuldades. Mas ele explica nos versículos 3 e 4 o motivo, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ao sermos provados, isso nos faz perseverar no Senhor.
E o versículo 4 ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Então ele fala: tende por motivo de grande alegria passar por provação, porque em meio à provação nós vamos perseverar, e isso vai nos dar maturidade, integridade e até certo ponto uma perfeição na nossa vida com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai comigo em Romanos capítulo 5, fala algo semelhante, embora numa ordem um pouco diferente. Romanos 5, a partir do versículo 1. Tiago fala de alegria. Paulo aqui em Romanos 5:1 fala de paz, irmãos. Quantas pessoas em nossos dias precisam de alegria e paz? Tiago fala da alegria em meio às provações e Paulo fala da paz que temos com Deus. Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Estamos em paz com a pessoa mais importante, mais poderosa de todos os tempos, de todo o universo, que é o Senhor. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Preste bem atenção como os versículos 3 e 4 estão muito parecidos com o que vimos em Tiago. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Tiago fala para a gente ter alegria nas provações e Paulo fala para nos gloriarmos nas tribulações. E ele continua, sabendo que a tribulação produz o quê? Olha a perseverança aí de novo. Então, Tiago fala, alegre-se nas provações, porque isso produzirá perseverança. Paulo fala, glorie-se nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e ele não para por aí. Versículo 4, a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Então, a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência. Uma outra tradução diz caráter aprovado. E o caráter aprovado, ou a experiência que temos em meio a perseverarmos nas tribulações, produz esperança. E o que acontece depois disso? Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou nos foi outorgado, diz uma outra versão. Então, o Espírito Santo que nos foi dado, todo crente verdadeiro, hoje nós cremos assim, temos aprendido isso nas aulas da EBD, tem o Espírito Santo habitando nele. Então, o Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, derrama o amor de Deus em nossos corações, em meio às tribulações que geram perseverança, que geram experiência e que geram esperança. Então, Tiago e Paulo falam, embora em termos diferentes, algo muito similar. As provações, as tribulações produzem perseverança e experiência e esperança no nosso Deus. Mas como agir no meio das provações? Isso aí na teoria é muito bonito, irmãos. Mas na hora de viver isso na prática, não é tão simples assim. Na hora de vivenciarmos as provações, será que seremos aprovados? Até botei uma frase assim, de efeito para ajudar a gente a memorizar. Na provação, busque de Deus aprovação. Então, no meio da aprovação, busque de Deus a aprovação. Por que de Deus? Porque às vezes ninguém vai ver. Às vezes você vai estar no meio de uma aprovação que poucas pessoas terão ciência ou até vão saber, mas importa-nos ter a aprovação do Senhor. Então, na aprovação, busque de Deus a aprovação, porque importa que sejamos achados aprovados diante deles. Mas como agir, irmãos? Será que é simples e fácil assim? Chegarmos e falarmos, ok, entendi, Tiago, vamos imaginar que a gente estivesse aqui numa conversa, num gabinete com Tiago, irmão de Cristo, que escreveu essa epístola, e o apóstolo Paulo. Ok, Tiago, entendi. No meio das provações, preciso ter alegria, porque a provação traz perseverança, a perseverança vai me levar a um caráter aprovado, a ter maturidade, integridade, perfeição diante do Senhor, sem que falte nada. Ok, apóstolo Paulo, entendi que a tribulação, eu devo me gloriar na tribulação, porque ela produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Mas e agora? Eu não estou domingo, no ar-condicionado, sentado num banco confortável, depois de tomado um cafezinho bem gostoso e ouvindo a pregação, mas estou na terça-feira diante de um desafio que tem se levantado na minha vida, que estou no sábado à noite diante de uma prova grande sobre mim, que estou no meio de uma madrugada passando por alguma dificuldade na minha vida. Como é que eu ajo? Como eu devo fazer? Tiago
responde a partir do versículo 5. Se no meio da provação não estivermos conseguindo avançar em nossa perseverança, em nossa integridade, ele nos dá o caminho, a partir do verso 5, que é o foco dessa mensagem. Fiz uma introdução um pouco mais extensa do que costumo fazer, mas vamos focar nessa manhã nos versículos 5 a 12. E no versículo 5, Tiago diz assim, se, qual é a palavrinha que está aí depois do se? Se. O que significa esse porém? Se porém, quando eu falo assim, se porém, está conectando ao que está sendo dito antes. Amém, Nelson? Está aprendendo isso lá com o reverendo Augusto Nicodemos, a hermenêutica, a interpretação bíblica. Se tem um porém, se tem um portanto, se tem um mais, isso necessariamente liga ao que veio falando antes. Então, Tiago continua o assunto que ele estava falando. Se porém, alguém de vocês necessita de quê? O que você acha que mais precisa no meio da aprovação? Às vezes, se a gente está passando uma provação financeira, a gente pensa, o que eu mais preciso é de dinheiro. Estamos passando por uma dificuldade conjugal, nós precisamos, o que eu preciso mais é de entendimento com o meu cônjuge. Se estamos passando uma dificuldade com o filho, eu preciso mais saber as ferramentas para lidar com o meu filho no meio dessa aprovação. Se estou passando por uma dificuldade no meu trabalho, eu preciso aprender a lidar com o meu chefe ou com alguém. Mas Tiago resume tudo isso em apenas uma palavra, que no grego é sofia, que é a palavra que realmente é traduzida como sabedoria. Inclusive o nome da netinha da Silvaneide. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, em meio às provações, o negócio está difícil, precisamos de sabedoria. Faça o quê? O que é pedir a Deus? Como é que a gente pede a Deus? Oração. Tiago responde dizendo que no meio das provações, precisando de sabedoria, devemos orar. E ele continua, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida. O texto aqui tem um sentido de que o reverendo Augusto Nicodemos usa esse termo, que é no sentido de que Deus, literalmente, não joga na nossa cara. Por que isso? Porque se você for bem honesto, assim como eu estou sendo com os irmãos nesse momento, você vai reconhecer que em vários momentos nós passamos por provações e não pedimos a Deus sabedoria. E quebramos a cara. E agimos de acordo com o que a gente acha que era, e tomamos as nossas atitudes precipitadas, e erramos com pessoas, erramos com a nossa família, erramos conosco mesmo. Imagina se a gente fosse orar a Deus, e Deus virasse para a gente e falasse assim, olha, semana passada, você não me pediu sabedoria. Tu fez o que tu queria, quebrou a cara, agora não vem me pedir não, se vira. O sentido do texto é esse. 3 anos atrás, você estava com o mesmo problema. O que você fez? Tentou resolver com as tuas mãos, tentou resolver do teu jeito e quebrou a cara. Agora não vem me pedir sabedoria não, se vira. Tu não fez isso há 3 anos atrás? Faz isso de novo. O Tiago está falando, Deus não faz isso. Louvado seja Deus. Ele não joga na nossa cara as nossas falhas, os nossos erros, mas se a gente precisa de sabedoria, mesmo que a gente nunca tenha pedido, mesmo que a gente venha falhar constantemente com Ele, porque nós falhamos, Ele generosamente nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz lembrar da parábola do pai amoroso, né? Conhecida também como parábola do filho pródigo, mas a ênfase ele não é no filho pródigo que foi, nem no filho carrancudo que ficou, mas é no pai que amou os 2 filhos. Que ao receber seu filho que tinha desperdiçado tudo, Lucas capítulo 15, o pai corre, isso era uma vergonha para um proprietário de terras, para um homem com bens naquela época, correr no meio dos seus... Mas ele abandona todos os protocolos de sua cultura, ele corre, abraça seu filho e o recebe. É assim que Deus nos recebe, mesmo que tenhamos falhado muito ontem, anteontem, ou alguns anos atrás, ou há poucos minutos. Ele nos ama, e se nós precisamos de sabedoria, Ele dá sem jogar nada na nossa cara, como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Então olha que bênção, estamos na provação, reconhecemos que passaremos por provação, reconhecemos que é difícil, o que precisamos? Sofia, grego sabedoria. E como é que devemos buscar? Peça a Deus, Ele não vai jogar na sua cara que você não pediu quando você se meteu no problema que você está agora, mas Ele vai te dar sabedoria, porque Ele é um Deus bondoso, é um Deus tão majestoso como cantamos há pouco. Que bênção, irmãos. Então, a sabedoria que nós precisamos, ainda diz o reverendo Augusto Nicodemos, que Tiago se refere, não é um conhecimento intelectual e teórico.
Não é assim, Senhor, eu preciso de sabedoria. Deus vai te dar um livro para você ler como aprender a sabedoria. Você pode ler bons livros, isso é bom. Mas não é esse conhecimento teórico. Não é um conhecimento de coisas, mas é uma sabedoria prática, o uso prático do conhecimento de Deus. Diz ainda o reverendo Augusto Nicodemos, é o Rockma, que era uma palavra do hebraico usada para sabedoria prática, ensinada, por exemplo, no livro de Provérbios, que o princípio operante é o temor a Deus. Então nós vamos pedir a Deus sabedoria, assim como vemos abundantemente lá no livro de Provérbios, e Deus vai nos dar sabedoria, e a base do livro de Provérbios é Provérbios 1,7, que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, porque eu temo a Deus, não é que eu tenho medo de Deus, mas eu sei quem Deus é, eu sei que eu tenho responsabilidade diante dele nas ações da minha vida, eu temo a Deus, eu busco sabedoria para viver uma vida que o glorifique, uma vida sábia. Então, Deus vai nos dar essa sabedoria prática para lidar no dia a dia. Às vezes é o marido que está tendo problema com a esposa, se aquietar mais, ou a esposa que está tendo problema com o marido, falar menos, ouvir mais. Tiago vai falar isso ainda aqui no capítulo 1, quando ele diz que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes é a sabedoria de você saber o momento de conversar algo com o seu patrão, você tendo problema lá no seu trabalho. Às vezes é a sabedoria para você lidar com o seu filho de maneira sensata diante dos desafios que ele tem trazido a você. Não sei qual é o seu caso, mas eu sei que a gente pede a Deus e Ele nos dá liberalmente. E essa sabedoria aqui, o assunto é a provação. No momento da luta, da dificuldade, que todo cristão em algum momento passa ou passará, nós podemos pedir a Deus sabedoria que Ele concede liberalmente. E sem jogar na nossa cara, que a gente nem sempre faz isso e muitas vezes quebramos a cara porque não pedimos a Deus sabedoria. Mas há uma condição. Qual é a condição que vemos aqui Tiago estabelecendo? Primeiro, em meio à provação, precisamos orar pedindo sabedoria. Segundo, orar com confiança em Deus, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que onda do mar é essa? Quem gosta de ir à praia, eu já fui muito à praia, não parece não, mas já gostei muito de praia. E na minha juventude, morando aqui no Anil, a gente pegava o antigo 748, lotado, ia pendurado aqui para a praia da Barra da Tijuca. E como eu não sabia nadar naquela época, e agora, né, já com 45 anos eu continuo sem saber, eu tomava cada caixote, irmãos. Uma vez eu pensei que eu ia partir, pior que eu não era nem crente, não tinha nem esperança, só vi que eu rodava assim, olhava para o alto e via... parece que a onda está uns 2 metros de altura, e eu rodando ali, daqui a pouco, parecia Jonas, né? Fui cuspido na areia pela onda, não pelo grande peixe, mas pela onda, fui cuspido ali na areia, e você vê aquelas ondas, né? Ali na Barra da Tijuca tem isso, você vê que está tudo manso, tranquilo, né? Daqui a pouco surge uma onda assim, e quando você vê, você já está no meio da onda, e é perigoso. Então a onda que Tiago se refere aqui é semelhante a essa, é uma onda que do nada surge e ninguém controla. Você não sabe para onde ela está vindo, não sabe para onde ela vai, e às vezes ela bate com ímpeto e ela te traz de volta, te leva, né, aquela questão da correnteza, que é muito perigosa. Então ele está falando, aquele que pede, duvidando, é semelhante a essa onda, impelida pelo vento. Não sabe para onde está indo, sendo jogado de um lado para o outro. Temos que pedir com fé, irmãos, confiando que Deus nos ouve, e que Ele vai nos conceder sabedoria para lidarmos com as provações que se levantam. E isso é uma experiência pessoal, irmãos. A vida cristã é uma vida comunitária, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo essa manhã, se reunir como igreja, caminharmos juntos, orarmos uns pelos outros, mas há momentos em que é você e Deus, e esse é um deles. Você vai ter que orar e pedir a Deus para dar sabedoria a você, para que você possa enfrentar as tribulações, as provações de forma sábia. Primeira coisa, peça com confiança, não é igual uma onda perdida de um lado para o outro que não sabe para onde veio. E ele continua. E Tiago é bem duro aqui nos versículos 7 e 8, ele diz assim, que uma pessoa dessas, que pessoa é essa? Que duvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala, a nossa mente tem que estar firmada em Deus. Essa pessoa aqui, indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, é uma pessoa que a palavra aqui no original tem o sentido de mente dividida. Ela tem a sua mente dividida. Uma hora ela está confiando em Deus, crendo que Deus é poderoso para te conduzir, para te guardar, está vigorosa, está com a fé firme, e outra hora ela está, mas será? Será que Deus mesmo vai me conceder?
Será que Deus vai me guardar? Será que Deus vai me abençoar? Eu não sei. Será que adianta orar? Será que adianta jejuar? Será que adianta estar como os irmãos estiveram aqui ontem no jejum buscando a face de Deus? Será que adianta? Não sei. Eu já oro há tanto tempo, já estou na igreja há tanto tempo, parece que nada muda. Essa é a mente dividida, essa é a pessoa indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Às vezes, diz que caminha, está na igreja há muito tempo, às vezes chegam pessoas na igreja assim, de uma hora para outra, animadíssimas, e não tem muito tempo, apareceu um homem aqui na igreja assim, e falou que, não, eu quero estar em todos os cultos, eu quero assistir todos os cultos, quero assistir tudo, não sei, só veio um. Quando eu olhei para ele, não é julgar não, irmãos, mas é assim, os cabelos brancos, né, a experiência às vezes vai te dando um pouco de discernimento. Eu falei, quando eu olhei para ele falou, não, quero estar em todos os cultos, que não sei o que, veio um culto, acho que de terça-feira. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho que ele não vai vir em mais nenhum. Já tem uns 3 meses. Infelizmente eu estava certo, irmãos. Ele falou que ia vir a todos os cultos, não veio mais nenhum depois daqui. Pessoa inconstante. No momento está falando, estou em tudo, conta comigo, estou aqui, não sei o que. Passou 2 dias, não quero mais ir para a igreja, não, cansei. Eu estou dando um exemplo da igreja, mas na nossa vida, na nossa caminhada. Não estou falando que o cristão não possa passar por dúvidas, momentos de dificuldade, mas aquela pessoa que parece os montes e vales, altos e baixos. No momento está firme, vigoroso, quer evangelizar todo mundo. Tem gente até que briga com a liderança da igreja. Pastor, tinha que ter mais culto, a igreja tinha que estar aberta todo dia. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, tinha que ter culto todo dia. Aí eu vejo a igreja que fica aberta direto, que não sei o que, não sei o que. Falei, mas você não vem a todos os cultos que tem, como é que você quer que tenha mais de culto? A gente tem 3 cultos regulares por semana, domingo de manhã, domingo à noite e terça-feira. A pessoa falta mais do que vem. E quer que tenha mais culto? Vem primeiro nos cultos que já tem, se disponibiliza para ajudar, quem sabe no futuro a gente abra outros. Então essa pessoa que está no ânimo, naquele vigor, mas logo depois mostra que é indeciso e inconstante em seus caminhos. Que Tiago diz aqui é muito duro, irmãos. Essa pessoa não alcançará do Senhor coisa alguma. Não podemos chegar para Deus achando que a gente vai falar meio assim, vai que de repente dá certo. Não, a gente tem que ter firmeza de propósito. Eu vou buscar Deus e creio que Ele vai me abençoar. Eu confio no Senhor, eu acredito nele, sei que Ele vai me abençoar. O que Ele vai fazer eu não sei, mas eu estou aqui firme e forte para buscar a face do meu Deus. Porque do contrário, irmãos, a gente não vai alcançar do Senhor coisa alguma. E por isso que eu amo pregar expositivamente, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor. Que eu creio que não está aqui de forma aleatória. Precisamos buscar a Deus com fé, irmãos, com constância. Não com indecisão e inconstância, mas de forma constante, decidida. Eu vou buscar Deus. Mas hoje acordei, não estava com vontade de ir para a igreja, não estava me sentindo tão animado assim. Vai, porque a gente precisa estar junto. Eu tenho constância, eu tenho decisão, eu quero estar lá. O povo de Deus caminha junto, a gente precisa estar junto, irmãos. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus juntos, precisamos exortar uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros. Então vamos que vamos. Porque do contrário, não alcançaremos do Senhor coisa nenhuma. Vá comigo em Mateus capítulo 7, palavras do Senhor Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 7, Mateus 7, 7, palavras do Senhor Jesus, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus nos estimula a oração. Peça, bata. Vá lá, peça e será dado. Busque e acharão. Bata e a porta será aberta para você. Se a gente que é mal dá coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus, irmãos, não nos dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então a gente tem que orar mesmo, ore, busque ao Senhor, clame a Deus, dia após dia. Aí talvez você se questione, mas
Em que isso difere de muitas teologias que a gente vê por aí, e que a gente critica muito, essa teologia da prosperidade, essa confissão positiva, que se diz, se você procurar muito uma coisa, você pedir muito a Deus, Deus vai te conceder. Se você fizer a campanha dos 7 dias, se você amarrar um negócio no teu carro, só falta falar isso. Se você fizer aquele negócio ali, você vai conseguir. No que isso difere? E aí a gente vê a perfeição da palavra de Deus. Por quê? Nós tendemos a extremos, nós seres humanos. Nós tendemos a sermos inconstantes. Então, alguns vão ler isso e vão pensar assim, então é só eu pedir a Deus o que eu quiser, que Deus tem que me dar. E você vai ouvir pessoas falando isso, em alguns líderes, alguns ditos pastores ou professores, que vão dizer assim, não, você tem que determinar o que você quer que Deus vai te dar. E aí quando você voltar para essa pessoa e falar, eu determinei, eu orei, eu clamei, eu jejuei, e não aconteceu o que queria, essa pessoa já vai ter uma resposta ponta na língua que vai falar, porque você não tem fé. Se você está passando provação, se está passando dificuldade, é porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você não estaria passando por isso. Como uma vez eu conversava com uma pessoa que falou, não, porque a gente tem que orar, porque Jesus, onde ele passava, as pessoas eram curadas. Em algumas ocasiões, realmente, Jesus orou e todos foram curados. Mas não foi sempre assim. Eu falei, e o tanque de Betesda? Havia uma série de enfermos ali. Jesus entrou, falou com um homem, curou aquele homem, virou as costas e foi embora. E os outros? Aí já tem a resposta pronta. Ah, mas é porque ele tinha incredulidade. Mas isso não está escrito na Bíblia, isso está na tua cabeça. Jesus não curou todos os enfermos dos seus dias, curou muitos. E aí, como é que a gente resolve isso? Eu creio, irmãos, que a gente resolve lembrando do que a gente viu na semana passada, nos versículos anteriores. O fato de nós orarmos com fé, pedirmos, não significa que não passaremos por provações. Não foi isso que a gente acabou de ver? Então as coisas caminham juntas. Alguns pensam assim, já que eu vou passar por provação, então o que adianta orar? Vou passar por provação mesmo, vou passar por dificuldade? Então, Senhor, vou me alegrar nas provações, porque eu tenho que passar por elas mesmo, e o Senhor vai me dar força, e vamos que vamos. E outros vão falar, não, você tem que orar para não passar pelas provações, mas não é nenhum nem outro. Nós vamos passar por provações, mas no meio delas vamos orar com fé, com afinco, pedindo a Deus sabedoria, e se Deus nos livrar das provações, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não nos livrar, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos capacite para termos perseverança, integridade e maturidade em meio às provas. Então não é para você deixar de orar, ore, busque, bata, e não ore de forma inconstante, mas indecisa, crendo que Deus ouve e responde. Mas não creia que oração, isso é uma das coisas que eu penso, irmãos, que eu acho que um dos maiores problemas da teologia da prosperidade é em relação à oração. E muita gente pensa a teologia da prosperidade, as pessoas colocam Deus na parede e entendem que Deus tem que fazer todas as nossas vontades, que Ele é um gênio da lâmpada, que você só é abençoado por Deus se você for rico, se você for pobre você não é abençoado por Deus, você passa por dificuldade é que você não tem fé. Tudo isso é verdade. Mas acho que um dos piores problemas da teologia da prosperidade é em relação à oração. Porque quem crê nessa teologia não sabe orar. Essa maldita teologia da prosperidade destruiu a vida de oração de muitas pessoas. Que elas entendem que oração se resume a você estabelecer o que você quer e do jeito que você tem que fazer certo para Deus fazer todas as suas vontades. Isso não é oração. Oração é sim orarmos e apresentarmos nossas causas a Deus, cremos que Ele ouve, cremos que Ele pode mudar a nossa sorte, mas não um sistema para você determinar e quando você descobrir o segredo de fazer as coisas certas, vai dar tudo certo na sua vida. Isso não é oração. E muitos crentes hoje não sabem orar, porque creem nessas teologias tão estranhas. Mas o que aprendemos com o Tiago é assim, crente passa por provação? Passa. Isso nos faz perseverar, crescer, amadurecer, ter integridade. Mas isso significa então que não adianta orar? Não, aí você vai orar mais. Então ore muito, clame a Deus, Senhor, me dá sabedoria, para que eu atravesse a provação e seja, como eu falei no início, né, na aprovação eu busque de Deus a aprovação. Que o Senhor me encontre aprovado. E na hora que vier a aprovação e você se sentir impelido a fazer aquilo que você sabe que não agrada a Deus, você lembre, eu preciso ter a aprovação de Deus. Eu preciso que Deus se agrade da minha vida. Então o Senhor me dá sabedoria para que eu possa resistir no tempo mau. E a gente concilia as coisas. O crente passa por provação e deve orar muito, confiando que Deus pode mudar a sua sorte, porque do contrário, não receberemos do Senhor coisa alguma. Na sequência, alguns entendem que tem uma conexão entre o que Tiago vai falar agora, o Augusto Nicodemos, por exemplo, fala isso, e outros que não, que é outro assunto. Mas eu acho interessante que ele começa a falar de riqueza e pobreza, irmãos. E se tem um dos assuntos em que a gente mais precisa de sabedoria para lidar, graça do Senhor, é com a questão do dinheiro.
E olha o que diz o versículo 9. O irmão, na condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Qual é a exaltação do irmão humilde? Outra tradução aqui é pobre. Qual é a exaltação que pode ter alguém pobre, alguém humilde? Segundo alguns hoje é que vai ficar rico, porque crente não pode ser pobre, mas isso não é o que está na Bíblia. Então, qual é a exaltação que pode ter um pobre? Eu creio, irmãos, que é um âmbito mais espiritual. Você receber graça de Deus, você receber alegria de Deus. Hoje, se o Senhor permitir, à noite eu vou pregar sobre o Salmo 16, falando da alegria que o cristão deve ter, que o verdadeiro homem e mulher de Deus experimentam independente das circunstâncias. É uma alegria, irmãos, que transcende as circunstâncias. É uma paz que transcende as circunstâncias mais difíceis, as noites mais traiçoeiras que possamos atravessar. É uma paz que vem de Deus, uma alegria que vem de Deus, irmão. Independente de você ter muito dinheiro, você ter pouco dinheiro, você ter muito sucesso, ter pouco sucesso, ter muita visibilidade, ter pouca visibilidade, ser muito querido pelas pessoas ou não ser tão benquisto assim, mas há uma alegria, uma paz, uma promessa de Deus que transcende todas as circunstâncias. E eu creio que é isso que ele está falando. O irmão pobre pode ser humilhado aos olhos dos homens, pode não fazer diferença no meio de muitos arraiais, mas ele vai ser exaltado pela presença de Deus e pela expectativa de que um dia estaremos todos na presença do Senhor, irmão. E eu pergunto, uma coisa que é para a gente refletir. Aqueles que têm muito recurso, nos novos céus e nova terra não vai ter rico nem pobre, vai ser todo mundo igual. Então o crente rico aceita que a pessoa mais simples que ele conhece, o crente culto, inteligente, formado, às vezes uma pessoa que não tem cultura, não tem formação acadêmica, nos novos céus e nova terra estaremos todos equiparados lado a lado. Tem gente que, se pensar nisso, fica meio doido. Não, mas como é que eu vou estar? Não, no céu eu vou ter uma mansão e o irmão mais simples vai ter um barraquinho. Não, estaremos todos... Há uma promessa de galardão, que não sabemos muito bem como é. Deus galardoará cada um de acordo com os seus propósitos. E eu creio até com aquilo que tivermos feito para a glória do Senhor. Mas não estou falando de galardão, estou falando que estaremos todos iguais. E do outro lado, a gente que passa por provação, talvez você que seja pobre e tem um chefe rico, milionário, cheio da grana, que tem tudo do bom e do melhor, se esse cara se converter, ele vai estar lá do seu lado também. Isso te ofende? Você tem que pensar, irmão. Não deve nos ofender. Porque o amor a Deus tem que... mas o cara passou a vida toda numa boa. Não passou numa boa porque ele não tinha a presença do Senhor. Ele aceitou Jesus no leito de hospital. Glória a Deus. Não interessa se ele passou a vida na bonança e você no BRT. Importa que estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Será que a gente aceita isso? É que a gente ama esse ponto de falar, não interessa, fez tudo errado, mas assim como Jesus me amou e me aceitou com as minhas falhas, Ele também te aceitou e agora estamos irmanados em Cristo. Louvado seja Deus, independente de você ter tido uma vida mais tranquila do que a minha. Porque a exaltação do pobre, em última instância, vai ser no fim, irmão. Então, no fim, a gente vai desfrutar de todas as bênçãos do Senhor sem restrição. Nós estaremos lá desfrutando da graça de Deus, desfrutando, como diz o Salmo 16, que vou falar à noite, em tua destra há delícias perpetuamente. Desfrutaremos da alegria do Senhor. Então, se você tiver que passar por dificuldade, pegar a van cheia, o BRT, passar por humilhações no trabalho, por dificuldade, lembre-se de que um dia todo aquele que confia no Senhor será exaltado e estaremos para sempre com Ele, desfrutando da sua presença e das delícias do Senhor para sempre. E o rico? Versículo 10. O rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Lá na Palestina tem umas flores muito bonitas, muito vistosas, mas que tem um vento lá que passa, muito quente, que vem do deserto, um vento muito abrasivo, com muito calor, e aquele vento consome rapidamente aquelas flores. Então talvez o autor aqui esteja remetendo a isso. Você vê aquelas flores tão bonitas, daqui a pouco vem aquele calorzão e seca e aquelas flores todas somem. Assim é o rico. Então, alguns entendem que Tiago estava escrevendo para cristãos ricos, que a riqueza não é pecado. Não é necessariamente pecado a pessoa ter recursos financeiros, embora às vezes seja um grande instrumento de fazer com que as pessoas confiem mais em si mesmos e nas suas riquezas do que no Senhor. Alguns entendem que ele estava falando para o crente rico e falando, olha, não se glorie na sua riqueza, porque ela é igual a flor do campo. Hoje está linda, vistosa, amanhã daqui a pouco seca, já não existe mais.
Então, se você tem uma situação mais favorecida financeiramente ou menos, que isso também é relativo, né? Tem gente que tem uma vida simples, mas que aos olhos dos outros é rico. E tem gente que tem uma vida que aos seus olhos, que aos olhos de alguns, o cara é rico, mas ele sempre olha para quem tem um pouquinho mais e sempre acha que é pobre, que poderia ter mais. Mas glorie-se em que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E essa que talvez seja uma das maiores provações que passamos, as provações financeiras, as privações da vida. Peça a Deus sabedoria para a gente ter um olhar espiritual sobre as coisas. A gente ter alegria. Eu vou falar muito sobre isso à noite, perdoe-me citar mais uma vez, mas a palavra está ardendo no meu coração. O cristão ter alegria, irmão. A alegria do cristão, ela chega a ser ofensiva. Incomoda. Eu não acredito que você está passando por isso, você está feliz. A pessoa chega a dizer, aconteceu isso contigo? Às vezes a pessoa fica com raiva de você. Eu não acredito que você está passando por isso tudo e ainda tem essa alegria, essa paz no coração. Tenho, porque eu conheço a verdadeira alegria, eu conheço a verdadeira paz, que é somente em Jesus Cristo. Então essa alegria, essa paz, Deus nos concede, mas precisamos pedir com fé. Calvino, no seu comentário sobre esse texto, ele fala: nossas orações não são ouvidas por Deus, diz João Calvino, a menos que tenhamos confiança de que seremos atendidos. Então, qual é a condição? Subirmos degraus de joelho, fazemos a campanha dos 7 cultos, irmos lá botar a oferta no gasofilácio, pularmos 7 ondas. Qual é a condição que Deus nos concede? Simplesmente crermos que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, como diz Hebreus 11. Só isso. Mas é tão simples. Mas é simples, quem complica é a gente. Mas eu posso orar na igreja então? Pode. Mas você pode orar no seu banheiro, pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, você pode orar na condução. Só sugiro que seja mais aquietado para o pessoal não ficar, de repente, meio escandalizado no meio do ônibus. Mas você pode orar onde você estiver, que Ele ouve. E qual é a condição? Somente crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai fazer tudo o que eu quero? Não. Mas certamente Ele vai conduzir as nossas vidas em sabedoria para que a aprovação gere perseverança, esperança, integridade, maturidade no Senhor. E no final é isso que importa. No final, é isso que importa. Douglas Moo, um outro comentário, diz assim, Douglas Moo: Tiago exorta o pobre e o rico a se lembrarem de que a única base em que devem colocar sua confiança é a identificação que tem com Jesus Cristo. Então, o que nos identifica não é pastor, diácono, em última instância, ministro, intercessor, intercessora, formado nisso, naquilo ou naquilo outro, tendo uma conta bancária, né? Os bancos hoje os grandes bancos têm outros bancos para contas mais robustas, né? O Itaú tem o Personalité, o Bradesco tem um outro banco, Prime, né? Bradesco Prime. Então, nos bancos já está uma distinção para quem tem mais recursos, para que faça uso. No reino de Deus não tem Personalité, não tem Prime, somos todos iguais. E o que nos nivela é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. É isso que vale, irmãos. E é o que o Douglas Moo fala. Tiago exorta tanto o pobre quanto o rico a se lembrarem de que a única base que devemos colocar nossa confiança é a identificação que nós temos com Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que importa. Afinal das contas, é isso que vai ficar, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. Todas as dores, todo o sofrimento, todas as flores vistosas que surgirem na nossa vida vão secar, porque a erva murcha e a sua glória vai embora. Mas o que ficará é a confiança no Senhor. Então, no meio das provações, não tentamos fugir ou tentamos dizer que crente não passa por provação, mas nós continuamos perseverando e orando por sabedoria, confiando. Não inconstantes, igual as ondas bravias ficam de um lado para o outro, mas constante. Senhor, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou confiar que o Senhor ouve a minha oração, que o Senhor vai me conceder aquilo que eu preciso. Basta cada dia o seu próprio mal, como disse o Senhor. Quero concluir essa mensagem com um exemplo prático de uma mulher que vivenciou tudo que eu falei aqui na prática, numa situação muito dramática. No ano de 1956, 4 missionários e o piloto do avião foram realizar um trabalho missionário com índios da etnia Auca, no Equador, ali na Amazônia equatoriana, e eles foram para lá. Jim Elliot, Nate Sant, Ed McCollin, Pete Fleming e Roger Yoderian. Esses 5 homens entraram num aviãozinho pequeno e partiram para a Amazônia, depois de meses de estudo missiológico, estudando como fazer missões naquela região, com o único intento de alcançar índios que nunca tinham ouvido a palavra de Deus. Mas tinham uma dificuldade.
aqueles índios eram violentos. Aqueles índios eram conhecidos por matar aqueles que tentavam adentrar naquelas tribos. Então eles fizeram todo um trabalho, eles sobrevoaram por tempos a região, jogando de avião presentes, tentando quebrar um pouco a resistência daqueles índios Aucas. E sobrevoavam, jogavam presentes do avião e foram passando assim, até que chegou o grande dia. Lá, eu não tenho a data aqui, mas foi no ano de 1956, que eles desceram o avião deles junto ao rio e começaram a ter um contato com aqueles índios que eles desejavam evangelizar, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E o mais conhecido desses 5 foi Jim Elliot, que na época tinha 29 anos. Com 29 anos, aquele homem decidiu lançar-se nas missões e levar o Evangelho, deixando a sua esposa, Elizabeth Elliot, que é uma escritora conhecida até hoje, inclusive algumas irmãs compraram livros dela recentemente, e os outros também deixaram esposas. E uma das esposas se chamava Bárbara, esposa de Roger Youderian. Também enviou o seu marido, junto com outros, para que pudessem pregar o evangelho àqueles indígenas. E o que sucedeu naquele dia? Eles desceram o avião junto ao rio, parece que pegaram até um indígena e deram uma voltinha de avião para dar uma quebrada para ele ver que eles eram da paz. Mas aquele indígena foi para o meio da tribo e traiu eles, falou que não era bem isso. E aí vieram 10 homens armados com lanças e executaram os 5 missionários, os 4 missionários e o piloto. Os 5 foram mortos a flechadas naquele dia. Inclusive é um filme, salvo engano, o nome é Terra Selvagem, que conta esse relato. E as esposas ficaram. Uma delas, Elizabeth Elliot, que eu citei agora, ela depois foi para o Equador para dar continuidade à missão e viveu até o fim da sua vida evangelizando aqueles que tinham matado seu marido. Mas eu não queria falar de Elizabeth Elliot, mas da Bárbara Youderian, esposa de Roger, um daqueles 5 mortos pelos indígenas, enquanto iam levar a mensagem do evangelho a eles. Diz essa mulher no seu diário, naquela noite em janeiro de 1956. Essa noite o capitão nos falou da sua descoberta de 4 corpos no rio. Um deles tinha uma camiseta e jeans azul. Roger, que era o marido dela, era o único que as usava. Ela já entendeu que um dos 4 corpos que já foram encontrados era do seu marido, que foi morto pelos índios. E olha o que diz essa mulher. Deus me deu este versículo 2 dias antes. Salmo 48, 14. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. 2 dias antes daquela mulher perder o seu marido, executado pelos índios que ele foi evangelizar, Deus deu esse texto a ela do Salmo 48, último versículo. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. E quando aquela mulher recebeu a notícia de que seu marido estava entre os corpos encontrados no rio, ela se lembrou disso. E continuou ela no seu diário. Quando fiquei a par da notícia da morte de Roger, que era como ela chamava seu marido, meu coração ficou repleto de louvor. Ele foi merecedor de seu regresso ao lar. Essa mulher é crente. E aí ela faz uma oração que resume muito do que a gente viu ao longo dessa manhã. Ajuda-me, Senhor, a ser ao mesmo tempo mãe e pai. Isso é pedir sabedoria e meio aprovação. A mulher perdeu o seu marido, louvou a Deus porque o marido morreu, doando a sua vida para que indígenas não alcançados fossem alcançados pelo Evangelho. Ela louvou a Deus e orou, Senhor, me dá sabedoria, porque agora eu sou pai e mãe. Eu tenho filhos e não tenho mais marido. Isso é orar por sabedoria no meio da aprovação. Vamos orar? Feche seus olhos.